Olá pessoal, paz seja convosco, tudo bem com vocês? Deixa eu falar de um assunto muito importante hoje, nesse vídeo, que é o suicídio entre pastores. E se eu fosse dar um título para esse vídeo, seria a igreja consumista e a igreja serva. Vocês vão entender no final por quê. Eu queria só colocar um texto que tem em 1 Reis 19, verso 4, que diz assim: Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Nesse texto aqui, Elias, ele pede a morte para si. O interessante é que Elias, ele vem de uma situação que para muitos de nós seria uma situação de sucesso. Por exemplo, ele determinou que, segundo a sua palavra, que durante o período em que ele não profetizasse ao contrário, não haveria chuva em Israel. E isso aconteceu, mesmo não tendo sido uma determinação de Deus para que ele profetizasse isso. Posteriormente, ele fez um desafio em Israel e ele colocou perante o rei Acabe, um desafio, e ele pediu para que trouxesse os profetas de Baal, porque até então ali havia uma adoração a Baal em Israel instituída, e eles clamassem ao Deus deles e ele clamasse ao Deus de Israel. E vocês conhecem a história, eu não vou entrar nesse detalhe, e automaticamente ali ele teve vitória e todo o povo declarou que só o Senhor era Deus em Israel. O interessante é que logo na sequência ele foge, porque Jezabel havia dito para ele que haveria de acontecer com ele o mesmo que ele fez com os profetas de Baal, e ele temeu. É interessante essa contradição em função de logo após uma sequência de sucesso. E ele, num determinado momento, ele se colocou numa caverna e ele pediu a morte para Deus. Então, você percebe aqui que ele estava num estado de depressão. Outras duas pessoas, pelo menos, que eu me lembro de cabeça agora, desejaram a morte para si. A outra pessoa foi Jó, e uma terceira pessoa, se eu não me engano, foi Moisés. Então, o que a gente percebe é que o sucesso, muitas vezes, não vai nos eximir de passar por situações como essa, em que a gente deseja a morte, em que a gente passe por depressão e assim por diante. E trazendo para nós, eu tenho alguns dados aqui interessantes, só para vocês terem uma ideia. O Brasil é o 8º em número de suicídios no mundo. Essa taxa aumentou 60% desde 1980. De 2000 a 2012, aumentou 10,4%, 30% entre os jovens. Estima-se que até 2020 aumentará 50% essa taxa. 32 casos por dia, 1 a cada 45 minutos, havendo subnotificações, quer dizer, são aqueles acontecimentos que não se concretizam, mas enfim. E isso são dados do Senado Federal Brasileiro. E é uma questão invisível, porque se torna um tabu, porque você chegar muitas vezes, principalmente no meio evangélico, e declarar que você está em depressão, logo vem aquela questão, é demônio. Mas nem sempre é assim. Muitas pessoas têm problemas químicos, problemas hormonais e assim por diante. E não é necessariamente, ou todas as vezes, uma questão de demônio. É casos e casos, mas então é um tabu muito grande, as pessoas não gostam de se assumir num estado de depressão. E a depressão, o suicídio, que é o que leva à depressão muitas vezes, que é o assunto que eu quero tratar aqui, ele é um sofrimento imenso, ele é um estado de dor. A pessoa, eu gosto do pastor Neu Barreto, que ele tem uma frase que diz o seguinte: a pessoa que se suicida, ela está pedindo ajuda, e é o último estágio que ela tem para amenizar a sua dor interna, que é a dor da alma. Agora, preste atenção, segundo o Instituto Lafayette, em 2015, 44% dos pastores
dos cristãos, aliás, dizem que o suicídio é uma atitude egoísta. 32% diz que quem comete vai para o inferno. E aqui eu quero fazer um parênteses. Eu vi outro dia o Hernandes Dias Lopes falando algo interessante, e ele diz o seguinte: eu não posso afirmar que a pessoa que se suicida vai para o inferno. Por quê? Muitas vezes ela está num estado tão avançado da sua depressão que ela não tem mais controle sobre os seus atos. Ela é levada pela doença a tomar atitudes que normalmente ela não teria. E por isso, o suicídio é muitas vezes, de fato, consequência dessa doença. Então, muitas vezes ela está num estado mental que ela não tem controle necessariamente sobre suas ações. E eu revi a minha posição em relação a isso e eu creio que ele tem razão. Agora, há um psicólogo chamado Chuck Hannaford, americano, que ele faz algumas afirmações interessantes sobre a questão pastoral. Ele diz assim, ser pastor é um trabalho perigoso, né? Especialmente em certos ciclos evangélicos onde há uma orientação teológica reducionista. Você encontra pastores que veem a depressão ou processos de pensamento negativos como problemas estritamente espirituais. Ou seja, eles desconsideram a questão hormonal, a questão psicológica, nessa questão toda, né? Então presta atenção numa coisa. Tem outro dado aqui, o Instituto Schaeffer, que também é um instituto americano, ele diz que 35%, aí já os pastores em si, 35% dos pastores lutam constantemente contra a depressão. 43% se dizem estressados. 34% sentem-se desencorajados. 24% diz que o seu trabalho tem efeito negativo na sua família, né? 58% diz não ter amigos verdadeiros. E 50% lidam com problemas de suicídio, de saúde, aliás, né? E 52% sentem-se incapazes de satisfazer as expectativas da igreja. E aqui é onde eu quero chegar. Por quê? A igreja hoje, ela tem se tornado uma igreja humanista, hedonista, e ela, onde o homem é o centro da atenção, onde as pessoas chegam à igreja como se ela fosse um cliente e ela quer ser atendida nas suas necessidades. E ela muitas vezes joga todas as suas expectativas em relação ao pastor, né? Esperando que o pastor responda todas as suas necessidades como se ela não tivesse que se colocar como uma serva. E a Bíblia diz que nós somos servos, mesmo os pastores, você pode ter a nomenclatura que for, na essência nós somos servos. E as pessoas não querem servir, elas querem ser servidas, muitas vezes hoje em dia. Tanto que hoje o pastor ele não pode chamar a atenção de ninguém, ele não pode questionar, ele não pode falar, ele não pode muitas vezes dizer para um irmão, para uma irmã que ele está errado, ela está errada, que aí a pessoa fala assim, o pastor ele foi rude comigo, eu vou para outra igreja porque lá eles me amam. E aí muitas vezes essas pessoas, elas começam a ir de igreja em igreja, sempre criando problemas, sempre criando os mesmos atritos. Por quê? Porque elas querem a igreja como se fosse uma espécie de balcão de negócio, onde ela é uma consumista e ela quer consumir a atenção e a ter as suas necessidades atendidas. Então, o que eu vejo nisso tudo, é que muitas vezes essas frustrações, elas vão descambar em cima de muitos pastores, né? E esses dados mostram claramente isso. Então, uma coisa que eu procurei estudar, eu sei que o vídeo está ficando alongado, mas eu procurei estudar sobre esse assunto, e o pastor José Gonçalves ele fala uma coisa muito interessante. Pastores, vocês precisam de pausa, vocês precisam sair, vocês precisam se divertir, vocês precisam viajar. E ele falou uma coisa que nunca mais me sai da minha cabeça. Até a música, para ter uma boa harmonia, ela tem pausa. O pastor tem que ser a mesma coisa. E aí eu faço uma colocação para você que está assistindo esse vídeo e não é pastor. Que tipo de igreja você é? Igreja consumista
a igreja serva. Porque a igreja que é consumista, ela só quer receber. A igreja serva, ela se põe para poder servir. E muitas vezes servir até mesmo o seu próprio pastor. E se todos nós formos servos e nos lembrarmos, por mais posição que a gente possa galgar no ministério, e se colocar como servo na casa de Deus, eu creio que muitos desses problemas eles serão amenizados e serão talvez até em boa parte aniquilados no nosso meio. Seja servo, não seja consumista. Deus abençoe você.